E aí, galerinha, mais uma aula, mais uma semaninha aí pra gente, né? Vamos dar continuidade à nossa matéria. Vamos falar hoje de predicativo do sujeito, né? Na última aula a gente falou de verbo de ligação, então de certa forma a gente já vinha falando desse tal predicativo. A gente só não deu nome aos bois, não é mesmo? Mas vocês já viram isso, vocês já sabem como funciona. Agora é só uma questão de nomenclatura, né? Então a gente trabalhou exaustivamente os verbos de ligação. Então, e agora eu quero sempre começar as nossas aulas fazendo uma revisão daquilo que a gente já viu no capítulo anterior. Então, é por isso que eu vou trabalhar com vocês aqui alguns exercícios para a gente ir relembrando, para não deixar para trás o conteúdo que já foi visto. Tá ok? Vamos lá? Certo. Gente, seguinte, eu vou pedir para vocês responderem no caderno, tá? Até porque a gente esgotou os exercícios da apostila. Nós fizemos todos que eram interessantes ali para nossa matéria. E agora eu vou pedir para vocês abrirem o caderno de vocês, tá? Então eu fiz um apanhadozinho de questões. São poucas, tá? Não são muitas. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo naquele nosso esquema de sempre, tá? Pausou o vídeo, fez direitinho, depois coloca para reproduzir, que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar isso, tá ok? Bora lá! Vamos ao gabarito, gente. É o seguinte, o que eu pedi nessa questão número 1? Sublinhe os predicados nominais presentes nas orações a seguir. Olha só, aqui eu teria que ter pensado no que é um predicado nominal. Gente, foi o que vimos na última aula. O que é um predicado nominal? É tudo aquilo que se declara do meu sujeito, tá ok? Mas essa declaração vai ser uma declaração que eu vou estar trabalhando com verbos de estado, com verbos de ligação, com verbos que não vão ter a noção da ação, né? De alguém correndo, alguém nadando, alguém pulando, nada disso vai acontecer. A situação vai estar muito mais estática, né? Ela vai estar ali, aquele verbo vai estar ali só para fazer mesmo uma ponte entre o meu sujeito e o meu predicativo do sujeito, que vamos trabalhar nessa aula, tá? Que é aquela característica do meu sujeito. Então, quando eu penso em predicados nominais, eu penso em verbos fracos, né? Que são os verbos que não representam ação, tá? Se eu tivesse predicado verbal, aí sim eu falaria de ação. Gente, lembra? Predicado verbal. Olha como é que essa palavra é forte, né? Agora, predicado nominal. Não é tão forte, né? Então, é como se verbal, por ser mais forte, pelo próprio nome, a gente já consegue pensar em ações, em muitas coisas acontecendo, numa dinâmica, tá? Agora, no predicado nominal, não. A gente vai ter aquele verbo ali mesmo só paradinho, só estático, só servindo para caracterizar, para determinar algum estado. Estado, inclusive, que a gente falou muito na última aula. Os estados que a gente pode ter de um verbo de ligação. É um estado permanente, um estado transitório, uma mudança de estado, né? Então a gente trabalhou muito isso na última aula e a gente vai precisar ter essa noção bem clara para dar continuidade, tá? Mas assim, vamos lá, vamos ver essa questão aqui número 1. Ele pede para que eu sublinhe os predicados nominais. A chuva continua forte. Para descobrir se meu predicado é nominal ou verbal, primeiro eu tenho que descobrir qual que é o predicado, não é? Como que eu faço essa pergunta? Para o verbo, tá? Achei o verbo. Primeiro passo. Beleza. Quem continua forte? A chuva, né? Então, a chuva é o meu sujeito. Então, esse sujeito, pronto, já destaquei. Tem o meu sujeito. O que sobrou é o meu predicado, né? Continua forte. Lembra que o predicado ele contém o verbo. Às vezes a gente pensa assim, ah não, o predicado é tudo aquilo que vem depois do verbo. Erradíssimo, tá? O predicado é tudo incluindo o verbo, tá? Tudo que não é sujeito incluindo o verbo. Então vamos lá. Continua forte. Então já sei que continua forte é o meu predicado. Agora, eu preciso saber se ele é um predicado nominal ou verbal. Gente, nesse caso aqui, nessa questão, eu só coloquei predicados que são nominais,
tá ok? Então não vai ter nenhum que seja verbal. A gente já vai pular essa etapa. A questão já me disse, predicados nominais. Então, beleza, eu vou sublinhar esses aí. Inclusive aqui, gente, eu nem sublinhei, eu destaquei em vermelho para poder ficar bem nítido para vocês, tá? Mas no caderno de vocês, vocês poderiam ter colocado, terem sublinhado, tá certo? Então tá, continua forte, vai ser o meu predicado nominal, visto que o meu sujeito é a chuva. Beleza? Seguindo, B. O tempo permanece quente. Olhei para o verbo, permanecer. Quem que permanece quente? O tempo. O que me sobrou aí? Permanece quente. Então, eu vou sublinhar tudo, inclusive o verbo permanecer. C. A mulher ficou desesperada com a atitude do marido. Galera, quem foi que ficou desesperada com a atitude do marido? A mulher. Então, o meu predicado nominal é ficou desesperada com a atitude do marido. Seguindo, Mateus e Clara estão muito felizes com suas notas. Ih, professora, que eu já não sei mais qual é o verbo. Como é que eu vou perguntar se eu não sei qual é o verbo? Gente, o verbo aqui é o ser, né? É o estão, que é o nosso verbo ser. Lembrem disso, é um verbo que muitas das vezes a gente confunde, acha que não é verbo, tá? Mas é verbo, não representação, mas é verbo. Então, lembra que eu falei para vocês, tá na dúvida se é verbo? Não é vergonha nenhuma, conjuga. Leva para todas as pessoas. Eu sou, tu és, ele é. Pronto, fez sentido? É verbo, tá? Agora, se eu pego um gentil, gentil é verbo, gente. Eu gentil, tu gentil, não faz sentido, tá? Então, a ideia é essa, a gente levar para as pessoas e tentar conjugar para ver se tá coerente, né? Então, Mateus e Clara estão muito felizes com suas notas. Já sei que Mateus e Clara são o meu sujeito, né? Porque quem está muito feliz com suas notas? Mateus e Clara, sujeito composto, né? Tem dois núcleos, tem duas pessoas aí. O que me resta? Estão muito felizes com suas notas. Então, de estão em diante, vai ser o meu predicado nominal. Tranquilo? Seguindo, mais cedo, meu amigo foi muito gentil comigo. Gente, achei meu verbo, foi. Quem que foi muito gentil comigo? Meu amigo, tá? Então, meu amigo é o sujeito e foi muito gentil comigo é o meu predicado nominal. Gente, esse mais cedo não tem necessidade de marcar. Se vocês marcassem, não daria errado, tá? Mas é uma expressão aí que ela é acessória, que ela é extra, ela não faz bem parte de um predicado, ela não é um predicado em si, tá? Mas não estaria errado se vocês tivessem marcado. Beleza? Mas se ele tá isoladinho, deixa ele isoladinho lá, não marca, tá? Se estivesse junto, aí tudo bem. Se estivesse junto, né, com a outra parte do predicado. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Número 2. Ligue o sujeito à sua característica. Aqui, para facilitar, eu também não fiz a ligação. Eu só destaquei para vocês para poder explicar aqui agora, mas no caderno vocês poderiam ter feito aquela ligação, né? Ficava até mais prático para vocês. Hoje o shopping está cheio e quente. Tá, achei meu verbo, está. Quem que está cheio e quente? O shopping, tá? Então, o shopping é o meu sujeito. Lembra aí de marcar o também, tá? Porque o sujeito é tudo, é o shopping, não é só shopping. Shopping é o núcleo do sujeito, a palavra mais importante do meu sujeito. Mas o shopping é o meu sujeito. Vou ligar shopping a quê? A cheio e a quente. São as duas características que vou ter aí do meu shopping, que é o meu sujeito, tá? Então, cheio e quente, já antecipando, vou chamar de predicativo do sujeito, que é o que a gente vai ver hoje, daqui a pouquinho. Beleza? B. As alunas pareciam confiantes e felizes. Achei o verbo, né? Pareciam. E aí, quem que parecia confiante e feliz? As alunas. As alunas é o meu sujeito. Pareciam confiantes e felizes é o meu predicado. Em que as minhas características para esse sujeito são confiantes e felizes, tá? Ambos aí vão ser características para esse sujeito, alunas. C. Final do ano, as zonas litorâneas ficam movimentadas.
Quem que fica movimentada? As zonas litorâneas, que é o meu sujeito. E qual é a característica desse sujeito? Movimentadas. Então, movimentadas eu vou ligar às zonas litorâneas. Tranquilo? D. No verão, os dias são sempre chuvosos. Gente, quem que é sempre chuvoso? O que é sempre chuvoso? Os dias, tá? Então, os dias é o meu sujeito e chuvosos é a minha característica para esse sujeito aí, os dias. Beleza, gente? Era só isso aqui nessa 1 e 2. Seguindo, temos a 3, que talvez cause um pouquinho mais de dúvida, né? Porque foi realmente um elemento bem novo pra gente. A gente viu na última aula como uma novidade, eu nunca havia falado sobre isso com vocês. Que é a questão do estado do verbo, né? Eu queria que vocês indicassem aqui para mim os tipos de estado do verbo de ligação. Na última aula, nós falamos de continuidade de estado temporário, estado permanente, mudança de estado, tá? Então, tudo isso aqui era importante, inclusive, isso também está no livro de vocês. Aqui, deixa eu só ver qual a página. Porque eu tô seguindo, gente, o material do Eleva. Não tô fugindo muito disso, claro, né? Tô colocando umas curiosidades, mas eu tô seguindo aqui para nossa aula ficar bem próxima do que seria presencialmente, tá? Então, assim, na página 375, a do nosso livro, eu vou ter aqui, assim, nessa parte, não sei se dá para vocês enxergarem, aqui eu vou ter esses estados todos, que também estão aqui no slide, tá? Nem precisaria estar com o livro para observar. Mas também estão aqui, estão trabalhando sobre isso aqui de forma exaustiva. Então, a gente precisa aprender isso de uma vez por todas. Não pode ter a dúvida mais, tá? Porque isso vai ser importante, inclusive, para os próximos simulados, tá ok? Então, vamos lá. Eu permaneço em casa durante a pandemia. Primeiro de tudo, para saber qual é o estado do verbo, eu preciso encontrar o verbo. Que verbo é esse? Permaneço, né? Então, permanecer, gente, é um verbo de ligação, tá? Porque ele não tem nenhuma ação aí acontecendo, ele representa um estado. Mas que tipo de estado é esse? Gente, uma continuidade do estado. Eu estava em casa, né? Tô permanecendo em casa, eu tô continuando em casa. Então tem a ver com continuidade. Eu não mudei a minha atitude, eu não mudei nada relacionado aí à minha permanência ou não em casa. Eu não modifiquei, eu continuei em casa, tá? Então, permanecer aí, esse meu verbo de ligação vai ter ideia de continuidade de estado, certo? B. Os meninos continuam tristes com a notícia televisionada. Verbo, continuam. Gente, viu um verbo continuar? 98%, né, de chance de ter ideia aí de continuidade de estado, né? Eu continuei dessa forma. O próprio nome do verbo já me diz que é uma continuidade, né? Estavam tristes antes e continuaram assim. Eles não mudaram essa atitude deles, tá ok? Esse sentimento, na verdade, né? Então, você parece cansada, que é a minha letra C. Parece é um verbo de ligação, porque não tem nenhuma ação ocorrendo. Mas é um verbo de que tipo? Qual circunstância que passa? É um estado temporário, tá? Nesse caso, gente, eu poderia ter dito circunstancial, temporário ou transitório. Tudo isso aí tem a mesma ideia, tem a mesma noção. São 3 nomes para o mesmo fator, que é o fato assim, de ser algo que se modifica. Você parece cansada hoje, tá? Não é sempre que você vai estar cansada. Nesse momento você está cansada, ok? Agora, todos os meus alunos são capazes. Gostaram, né? Olha só, todos os meus alunos são capazes. Qual o verbo que eu tenho? São, né? Gente, geralmente quando eu uso um são dessa forma, né, para caracterizar e tal, é uma ideia de estado permanente. Eu tô dizendo que vocês, né, que todos os meus alunos são capazes, né? É uma característica deles. Ser capaz é uma característica
desses alunos. Então, é uma característica que não se modifica. É uma característica permanente. Tá ok? Então, lembra, algo temporário, algo transitório é algo que passa, é algo que não fica. Permanente é algo que fica, é algo que permanece, é algo que se mantém ali e não vai se modificar. Letra E. Eu me tornei professora muito cedo. Isso é uma verdade, tá, gente? Então, tornei. Tornei aí é o meu verbo. É uma mudança de estado, né? Nem sempre eu fui professora. Eu me tornei, eu me transformei, eu virei. Então, eu tenho aí uma mudança. Antes eu era estudante e me tornei professora, tá ok? Então, eu tenho um estado que não permanece. É um estado que vai se modificar, ok? É um estado que se modificou em dado momento aí, até eu me tornar professora. Então, eu tenho mudança de estado. F. Os adultos vivem preocupados com seus filhos. Tem o verbo aí, viver. Vivem preocupados. Nesse contexto, tá? Nessa situação, eu quero dizer que eles estão sempre preocupados, tá? É uma permanência, é algo que não se modifica, tá? É uma preocupação constante, não vai se modificar. Os pais vão estar sempre se preocupando com seus filhos. G. As crianças andam entediadas. Cuidado com o verbo andar, tá? Aqui não tem ideia do verbo andar de caminhar, de ir até tal lugar. Aqui tem ideia de estado, tá? E um estado temporário. As crianças andam entediadas ultimamente, né? É algo que vai passar. Ninguém fica entediado para sempre. Ninguém é entediado. Eu sou uma pessoa entediada. Não, eu estou entediada. Eu ando entediada ultimamente. Tá ok? Então é um estado ou circunstancial, ou temporário, ou transitório. Os 3 nomes estão corretos. H. Os blogueiros ficam famosos muito rápido. Gente, verbo ficar. E aí, qual que é o sentido? Eles ficam, eles se transformam, eles se tornam famosos. Então, é uma mudança de estado. Eles passam do anonimato para a fama, né? Ficam famosos. Nem sempre eles foram assim. Então, o estado deles se modificou. Tranquilo? Show! Agora, 4. Assinale apenas os predicados que são nominais. Lembra comigo, gente, o predicado verbal é quando eu tenho um verbo que representa ação. Um predicado nominal é um predicado que está ali mesmo só para fazer a ligação entre uma característica e o meu sujeito. Então, é um verbo que representa estado, que representa algo que não se modifica, algo que está perene ali. Então, quando eu digo que a trabalhadora anda exausta com suas atividades, verbo andar. Quem que anda exausta com as suas atividades? A trabalhadora, né? Então, a trabalhadora é meu sujeito. Anda exausta com suas atividades é o meu predicado, tá ok? Tá, beleza, mas é predicado nominal ou verbal? Olho para esse verbo. O verbo andar, nesse caso aqui, não representa ação. É igual lá de cima. Ele vai representar um estado. Não? Ela ultimamente está exausta. Então, eu vou ter aí um predicado nominal. Tá ok? Eu estou usando exausta para poder conectar a trabalhadora. Então, eu vou assinalar aí a primeira. Segunda, João anda apressadamente até a escola. Gente, aí já mudou o sentido. Quando eu digo que João anda apressadamente, eu quero dizer que ele caminha apressadamente até a escola. Então, é uma ação, né? Ação de andar, ação de caminhar. Predicado é verbal, não posso marcar. A C. Vive-se muito bem nos países desenvolvidos. Vamos lá. Vive-se. Aqui, gente, eu não tenho bem um sujeito expresso, tá? Ele tá indeterminado. Que a gente não aprendeu ainda, mas não tem problema. Então, quando eu digo vive-se muito bem, né? Alguém vive aí muito bem, em geral as pessoas vivem. Mas eu tenho que olhar para esse verbo viver. Viver é existir, né? É morar, é estar em algum lugar. Então, aí tem ideia de
ação, a ação de viver, tá ok? A ação de estar vivo. Então, eu não posso marcar porque é um predicado verbal. Agora, a última eu já marco. Por quê? Os alunos vivem cansados durante as aulas. Eu quero dizer que os alunos estão cansados, têm ficado muito cansados durante as aulas. Então, aí eu tenho a ideia de estado. Eu não tenho um verbo que está representando a ação. Quero dizer que eles vivem, que eles têm estado cansados em dados momentos, em dadas aulas. Tá ok? Então, esse daí é o meu vivem cansados durante as aulas, é o meu predicado nominal. Show? 5, gente, para fechar. Leia a charge abaixo e em seguida responda as questões sobre o primeiro quadrinho. Vamos lá. Meu mundo é muito bom. Galera, olhe para o verbo. Né? Ele quer que a gente primeiro identifique o sujeito. Quem que é muito bom? Meu mundo. Então, meu mundo aí é o meu sujeito. Pronto, matei só de perguntar para o verbo ser. B, identifique o predicado e classifique-o. Qual que é esse predicado? Gente, se meu mundo é o meu sujeito, é muito bom, é o meu predicado, tá? É um predicado de que tipo? Verbal ou nominal? Quando eu peço para classificar, eu estou dizendo com relação a ele ser nominal ou ser verbal. Ou seja, a característica desse verbo, se é um verbo de ação ou um verbo de estado. Gente, é um verbo de estado, tá? Então, eu vou ter um predicado nominal. E na C, eu peço para que vocês identifiquem a característica desse sujeito. Qual que é essa característica que o verbo de ligação, que esse verbo ser, né, que o é, tá funcionando aí? Como que ele tá funcionando? Tá conectando o que a quê? Ele tá conectando meu mundo a bom. Tá ok? Então, o bom aí é a minha característica desse sujeito. O que é bom ali é o meu mundo. Então, isso daí eu vou chamar de predicativo do sujeito. Show, gente? Então, foram esses os exercícios só para relembrar, hein? Olha isso. Muita coisa. Mas agora a gente vai para a parte nova, né? Para a nomenclatura aí que a gente tem que falar. Agora a gente acabou esse negócio de característica. Não é só mais característica. Agora o nome é predicativo do sujeito, tá ok? Vamos lá, como que é esse predicativo do sujeito? Eu posso dizer para vocês, né, gente, que o predicado nominal, primeiramente, é aquele que apresenta uma característica do sujeito. E essa característica é introduzida por um verbo de ligação. Ah, mas que verbo de ligação? Gente, é aquele verbo que vai representar ali um estado, que vai estar conectando o meu sujeito à minha característica desse sujeito, certo? O que eu preciso que vocês entendam agora é que a palavra mais importante desse predicado é a própria característica, tá? Porque quando a gente pensa em predicado verbal, eu digo que o meu núcleo é o verbo, né? Que é a parte mais importante. Sempre digo para vocês que tudo gira em torno do verbo. Só que nesse caso, quando eu penso em predicados nominais, são predicados com verbos que não representam ação e sim estado, a parte mais importante vai ser a característica. A característica que agora eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito vai ser o meu núcleo do predicado. O que é o núcleo? A parte mais importante é o centro, tá ok? Então, vamos para um exemplo aí. Sua fotografia ficou maravilhosa. Olhei para o verbo ficou e perguntei para ele: quem que ficou maravilhosa? Sua fotografia. Então, sua fotografia é o meu sujeito. Show? Agora, ficou maravilhosa é o meu predicado. Tá tranquilo. Mas um predicado nominal ou verbal? Olho para o verbo e percebo qual que é o sentido dele. Esse ficar não tem ideia de se tornar? Ela se tornou maravilhosa? Então, aí já não representa uma ação, representa um estado. Se representa um estado, é um predicado nominal. E esse verbo ficou, eu vou chamar de VL. É um verbo de ligação, porque ele vai conectar o meu sujeito ao meu predicativo do sujeito, que vai ser maravilhosa.
E além disso, maravilhosa não vai ser só o predicativo do sujeito, vai ser o núcleo do predicado. Então, ele vai ser a palavra mais importante de ficou maravilhosa. Tá certo, gente? Essa aqui é a nossa novidade, tá bom? Agora, um outro ponto também que eu acho que talvez não esteja tão claro para vocês ainda, mas que já estudamos há uns capítulos, né? Acho que foi o nosso capítulo inicial, que foi uma revisãozinha das nossas funções aí, adjetivo, locuções, substantivos, pronome, né? Tudo aquele lance lá que vocês ficavam confusos, tá? Então, assim, aqui eu vou precisar saber que esse predicativo do sujeito, que hoje eu vou chamar de predicativo do sujeito, essa característica, ele pode vir em formas diversas, né? Então, quem que pode desempenhar a função de predicativo do sujeito? Essa é a minha pergunta. Quem é que aparece? Porque muitas vezes a gente pensa assim, um predicativo do sujeito, professora, mas isso não é um adjetivo? Então. Gente, quando eu penso na morfologia, que é pensar na palavra por si só, né, se eu digo a palavra belíssima, né? A fotografia está belíssima. Essa palavra belíssima, tá? É um adjetivo? É um adjetivo, sim. Só que isso na morfologia. Quando eu penso na sintaxe, que é o que a gente está trabalhando já agora, esse nome já se modifica. Não vai ser mais adjetivo. Eu vou chamar de predicativo do sujeito. Por quê, gente? Porque dentro da oração, ela vai desempenhar esse papel. Vai desempenhar um papel de predicativo do sujeito. Se eu estivesse falando da palavra por si só, sozinha, sem estar dentro de uma estrutura sintática, dentro de uma oração, né, com verbos e tudo mais, aí sim eu só ia chamar de adjetivo. Mas aqui não. Aqui eu tenho que começar a dar outros nomes. Então, belíssimo é um adjetivo? É um adjetivo. Mas aqui vai funcionar como predicativo do sujeito. Então, eu tenho aí uma das funções é como adjetivo. Outra delas, locuções adjetivas. Podem aparecer predicativos em locuções adjetivas. O que é locução, né? Locução, lembra lá, locução verbal. Quando eu tenho dois ou mais verbos juntos, né? Ok, vou ter uma locução verbal. Agora, uma locução adjetiva é também uma junção, de certa forma. A gente já trabalhou isso. É o quê? É eu juntar uma preposição, ou então uma conjunção a um adjetivo. Por isso que locução. Locução verbal, dois verbos, e locução adjetiva é quando eu tenho uma preposição, né, que se conecta a outra palavrinha e ela vai ter um sentido só. Por exemplo, a fotografia é de admirar. Esse de admirar é uma locução adjetiva, porque no fim das contas, quando eu digo que a fotografia é de admirar, eu estou dizendo que a fotografia é admirável, né? Então eu tenho duas palavrinhas que podem ter função de uma só, que uma só daria conta, por isso que é uma locução, tá ok? Posso ter também esse predicativo como substantivo. Olha só, essa fotografia é uma joia rara. Uma joia rara, aí vai ser o meu substantivo, né? Joia rara é o meu substantivo. Por quê? Gente, uma não é um artigo indefinido? Eu estou usando um artigo para acompanhar um substantivo. E geralmente substantivos são acompanhados com artigos. Podem não ter nada, né? Mas quando está ali do ladinho, é porque eu tenho um substantivo e um artigo, um do ladinho do outro, tá ok? E nesse contexto, vai funcionar como predicativo do sujeito, porque está sendo uma característica, né, da fotografia, que é o meu sujeito. Depois, pronomes. Quando eu digo que as qualidades da fotografia as qualidades das fotografias são muitas. Esse muitas, gente, está relacionado à qualidade da fotografia. E muitas é um pronome, né? E sendo um pronome, nesse caso aqui vai funcionar como predicativo do sujeito. Tá ok? Além disso, podem também aparecer enquanto numerais.
Então, eu digo, as qualidades da foto são duas, a luz e a perspectiva escolhida. São duas. Esse duas está relacionado a qualidades da foto. Então, duas vai ser o meu predicativo do sujeito. Só que aqui, na verdade, esse predicativo do sujeito, ele é um numeral, tá certo? Mas está funcionando ali, está desempenhando a função de predicativo de sujeito dentro da minha oração, tá certo? Galera, esquematizando, tá? Muito importante vocês terem em mente esses raciocínios de esquematizar, do mapa mental, tá ok? Então, qual é o meu ponto de partida? O predicado nominal. O que é esse predicado nominal? É um predicado que possui um verbo de estado, ou seja, um verbo de ligação. Quais são esses verbos? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar e outros, tá? Ah, professor, então eu posso decorar. Gente, não precisa decorar. O uso faz a prática. Quanto mais a gente usa, quanto mais a gente vê isso, a gente acaba aprendendo, acaba entendendo. E tenho que pensar que nem sempre um verbo, porque está ali naquela tabelinha ali, esse verbo vai ser predicado, vai fazer parte do meu predicado nominal, vai ser verbo de ligação. Depende do contexto, tá? Nem sempre viver vai ter sentido aí de predicado nominal, vai ter ideia de estado. Nem sempre. Pode ter ideia de ação. E aí? Ok? Então, eu tenho que analisar contexto a contexto, frase a frase. O que mais que eu posso dizer aí? Que o meu predicativo do sujeito vai ser o núcleo do meu predicado nominal. O que é o núcleo? A parte mais importante do meu predicado. Tá ok? Por exemplo, o aluno é estudioso. Gente, quem que é estudioso? O aluno. O aluno é o meu sujeito. É o meu verbo de ligação, né? Porque representa um estado. E estudioso vai ser a característica desse meu sujeito, o aluno. Essa característica eu vou chamar de predicativo do sujeito. Tá certo? Gente, então, por enquanto, é isso, tá? De matéria nova. Acho que não foi muito difícil. Acho que eu falei, repeti bastante para vocês poderem relembrar, né? Memorizar isso. Mas acho que foi tranquilo. Agora vamos dar uma pausa, porque vamos continuar daqui a pouquinho aqui com os exercícios, tá? Não fujam. Já volto.